Tinha a ver justamente com esse tipo de pensamento. Como se você ter algo bom descredibilizasse o que você fala. Ou como se aquilo fosse o motivo do teu coração e você trabalhou porque queria que aquele carro. Isso está equivocado. Eu tô entendendo. Quem ama dinheiro só vê dinheiro. Uhum. Quem reclama muito sobre dinheiro, normalmente pouco tem. Recentemente, o missionário David Leonardo, assim como ele gosta de ser chamado, esteve no Flow Podcast, onde ele falou sobre fé, bateu um papo, trocou uma ideia e também respondeu perguntas dos internautas, aqueles que estavam ao vivo no momento. Uma dessas perguntas, ele falou sobre pastores ficarem ricos. Vamos então ouvir a posição do David Leonardo sobre isso. Dali. Salve, salve família. Dave, eu já fui evangélico e eu tenho muita objeção sobre um ponto específico e eu queria muito que você argumentasse para eu quebrar essa objeção. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu tenho muita objeção com pastores que enriquecem através da palavra de Deus. Por exemplo, se Jesus fosse vivo hoje, ele teria o carro que você tem? Aproximado no valor que você tem, a casa que você mora, quebra. Boa. É uma objeção de muita gente. Essa questão do dinheiro é uma parada muito sensível pro ser humano. Agora, é um pouco inconsistente você dizer qual carro que Jesus teria, se teria o mesmo carro que você, porque a missão de Jesus não era viver aqui. Jesus veio para nos salvar. A vida de Jesus foi 3 anos e meio pública. Então, a consistência de Jesus não tinha lugar para pousar a cabeça. A Bíblia diz que ele não tinha. Ele estava de lugar em lugar. Então, a missão de Jesus era uma missão. A nossa vida aqui na Terra é um pouco diferente. Qual que é a objeção principal? Você pode perceber, sempre está conectado com a parada do dinheiro. Uhum. Quando a Bíblia fala sobre o rico e o camelo, essa expressão de o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que herdar o reino dos céus, ele não está falando de ter o dinheiro, mas do dinheiro ser o dono dessa pessoa. Então, qual que é a questão principal sobre o dinheiro? É que se o dinheiro está no meu coração, toda a minha perspectiva de mundo é lastreada no dinheiro. Entende? Então, ele só saiu da igreja porque a perspectiva de mundo dele está lastreada no dinheiro. Ele olha para o pastor e a única coisa que incomoda ele não é o que o pastor prega, é o carro que o pastor anda. Então, porque a vida está lastreada no dinheiro. Então, a minha missão de vida não é quebrar a objeção de ninguém sobre questão financeira, sobre dinheiro, se pode ou não pode, mas é que Jesus salva e leva para o céu. É sobre isso. A jornada que a gente passa na Terra, o tempo que a gente tem aqui, o carro que você anda e a casa que você anda, pouco importa, a não ser que você goste muito disso e você se mova por conta disso. Então, o coração é a ferramenta mais importante. Se o dinheiro for o Senhor, é o que a Bíblia vai falar do rico. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E não é sobre ter o dinheiro, é sobre o dinheiro o ter. Uhum. Entende? E é óbvio, as tentações aumentam, o ego aumenta, e aí se torna perigoso, se torna mais difícil realmente. É muito mais fácil alguém muito pobre viver o evangelho do que alguém muito rico. Quem tem muito dinheiro tem mais oportunidades, tem mais possibilidades. Então você tem mais oportunidades de virar-se contra Deus, porque chega um momento que a natureza do homem vai dizer, você não precisa de Jesus. Você tem o dinheiro, você tem a casa, o carro, mas quem é que disse que Jesus está preocupado ou veio por conta do carro e a casa que você tem? O propósito é muito maior, entende? Agora, com relação a pastores, ao carro, à casa, não existe um parâmetro do que é justo, do que é certo, do que é pouco, do que é muito. Isso é um pouco temeroso, é uma seara muito temerosa. Porque, como a gente falou, do coração, como que eu vou medir o coração? Igual sobre carro, sobre casa, eu teve um tempo na minha vida que o meu trabalho estava me gerando recursos e eu ficava pensando exatamente assim, sabe? Cara, será que eu posso ter esse carro? Sabe? Será que eu posso ter essa casa? E aí eu entendi que essa questão do dinheiro
não tinha a ver com o meu coração. A questão do desfrutar com a minha família, de poder ter, ela não mudava a minha fé em Jesus, ela não desautoriza a minha mensagem, porque eu não fiz por conta daquilo, eu não trabalhei pensando no final, eu tinha o meu propósito maior e aquilo me rendeu frutos. O YouTube me rendeu frutos, e aí, cara, chegou uma hora que eu falei, cara, por que eu não quero ter? Por que eu não posso ter? Qual que é o problema? Eu estou falando que para amar a Jesus tem que ser pobre? Não. Eu estou falando que para amar Jesus tem que ser rico? Não. Mas eu posso ter alguma coisa melhor. Por que eu não posso ter? E aí eu me lembro que eu comprei o primeiro carro maneiro, sabe? E aí eu fiquei um mês que eu não conseguia entrar dentro do carro. E eu descobri o porquê. As pessoas. O que os outros vão pensar. Entendeu? Então não tinha a ver com o meu coração. Tinha a ver justamente com esse tipo de pensamento. Como se você ter algo bom descredibilizasse o que você fala. Ou como se aquilo fosse o motivo do teu coração e você trabalhou porque queria que aquele carro. Isso está equivocado. Eu tô entendendo. Quem ama dinheiro só vê dinheiro. Uhum. Quem reclama muito sobre dinheiro, normalmente pouco tem. Isso. Entendeu? E eu não estou nem falando sobre esse jovem que mandou, esse cara que mandou a mensagem, pelo amor de Deus, nada a ver. Mas se o objetivo é desconstruir, pensa o seguinte: tira o dinheiro da equação. Olha para o resultado, olha para o fruto, olha para a mensagem, olha para aquilo que você está ouvindo. Aquilo é mais importante. O que o cara faz, o carro que ele tem, a casa que ele tem, ou a vida que ele tem, isso ele deve prestar contas a Deus. Entendeu? Então, meu coração se curou quando eu entendi que se eu andasse com um carro barato ou com um carro caro, as pessoas iam falar a mesma coisa. Se eu pudesse ter ou não pudesse ter, as pessoas iam ainda achar a mesma coisa. Todo mundo que fala de Jesus é porque quer ficar rico. Então, todo mundo que fala de Jesus ia ficar rico. Não é verdade? Se todo mundo que prega o evangelho ficasse rico, então por que você não prega o evangelho? Aleluias. Amém, igreja? É isso aí. Quando se fala de dinheiro, é realmente um tema muito sensível na igreja, até hoje, e mesmo com toda a tecnologia, com toda a comunicação que a gente tem, é um tema muito sensível, que ainda gera bastante discussão, gera bastante controvérsia, enfim. Eu acredito que, semelhantemente àquilo que o David falou, quando você ama o dinheiro, aí que está o problema. O problema não é ter o dinheiro. Tanto é que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, o problema não é você ter um carro. O problema é como que fica o seu coração com aquele carro. Eu acredito muito que o problema não é você ter uma casa boa. Agora, ter algo para esbanjar, aí que é um problema. Então, há de concordar comigo também, você que está assistindo esse vídeo, que a gente vê alguns líderes aí que realmente ostenta. Aí é o problema. Aí quer dizer que o dinheiro, ele já tomou conta daquela pessoa, que já está amando o dinheiro. E não está usando o dinheiro, por exemplo, para ter uma casa boa, para ter um carro bom, um meio de transporte. Agora, quando você começa a ostentar, quando você começa a se exibir, quando, por exemplo, você começa a andar com joias, relógios caríssimos, roupas extravagantes, aí a gente entende que há um problema. Peraí, o seu amor está onde? Está na palavra de Deus? Está nos seus ensinamentos? Está em Jesus? Ou está nos status? Ou está no dinheiro? Como é que está o seu ego? Como é que está o seu coração? Então aí que há um problema. Se você chegou até aqui, já sabe, dá aquele like nesse vídeo, se inscreva no canal e fique ligado nos próximos conteúdos. Até mais. Tchau.